Olá amigos, nesse vídeo eu apresento a macropropagação da bananeira. Primeiramente escolhi um rebento de banana vigoroso. Cavei um buraco bem fundo para ajudar a remover o rizoma. A profundidade é perto de 30 centímetros. Com a ajuda de um facão, separei o rizoma da planta mãe. Precisei aprofundar o corte. Fiz esse processo ao redor de todo o rebento. Parece que foi fácil, mas dá um pouquinho de trabalho. A base tem por volta de 20 centímetros de diâmetro. Removi o pseudocaule para ter acesso ao meristema. O meristema é a região que formam as folhas. Cortei aos poucos para encontrar o meristema central. Nesse miolo tem o meristema central. Estou removendo o meristema, para anular a dominância apical. Sem a dominância apical, surgirão as brotações laterais. Os cortes têm como finalidade de separar as reservas do rizoma em cada setor. Cada setor poderá emitir uma brotação lateral. Aqui temos 8 setores. Nesse saco com solo, vamos plantar o rizoma. Preenchi toda a lateral do rizoma com esse solo. O solo deve manter sempre úmido, mas nunca encharcado. Essa palhada vai ajudar a reduzir a evaporação de água. 24 de novembro de 2022. As brotações laterais começaram a aparecer. 10 de dezembro de 2022. Passaram 16 dias após o enterro do rizoma. 17 de dezembro de 2022, 23 dias. É muito rápido a brotação. 19 de dezembro de 2022, 25 dias. 27 de dezembro de 2022, 33 dias. Olha que brotação bonita. 30 de dezembro de 2022, 36 dias. Essa bananeira tem 2 folhas expandidas, já podemos desmembrar do rebento. Estou removendo o solo para não machucar as raízes. Olha como é fácil a propagação da bananeira. Essa planta tem bastante raízes. Esses pelinhos das raízes são chamados, na botânica, de pelos radiculares. Por meio deles que são absorvidos água e os nutrientes. Vou usar esse saco de arroz para plantar a planta de banana. Fiz vários furos no fundo para a drenagem do solo. A bananeira gosta de solo úmido, mas não encharcado. Enterrei totalmente as raízes da bananeira. A irrigação fiz diariamente, pois é importante para o crescimento das raízes. Até a emissão de novas folhas, deixei a planta em um ambiente de meia sombra. A emissão de novas folhas sinaliza o pegamento da planta. Já saíram 5 brotações. A brotação mais alta é a dominante, que vai crescer primeiro. 12 de janeiro de 2023, 49 dias. 18 de janeiro de 2023, 55 dias. 23 de janeiro de 2023, 60 dias. Essa planta está com 2 folhas expandidas, já dá para transplantar. Está com menos raízes que a planta anterior. Pode ser que sofra de déficit hídrico no transplante. Mantive as plantas em meia sombra. 1 de fevereiro de 2023, 69 dias. A segunda planta sofreu mais no transplante por causa da falta de raízes, mas vai sobreviver.
Essa brotação não está em contato com o solo, assim não vai enraizar. Dessa forma, adicionei solo ao redor da brotação, estimulando o enraizamento. 6 de fevereiro de 2023, 74 dias. 9 de fevereiro de 2023, 77 dias. Não enraizou tanto, precisava deixar mais tempo ligada à mãe. Que plantas bonitas! Mais uma brotação que vingou, esse rebento é muito vigoroso. Dessa vez os dois brotos cresceram ao mesmo tempo. Vou testar o uso de um composto orgânico para enraizar os dois brotos. 11 de março de 2023, 107 dias. As plantas emitiram novas folhas, portanto, já podem ser mudadas para o sol pleno. O tamanho é por volta de 30 centímetros de altura. Deixei por mais tempo as duas plantas para enraizar bem. A planta mais velha está ficando amarelada, está com deficiência de nitrogênio. A segunda planta tem sintoma de deficiência também. Está na hora de fazer uma adubação orgânica. Este adubo está bem curtido. 16 de março de 2023, 112 dias. Será que enraizou? Não enraizou bem com o composto orgânico, melhor utilizar o solo. – 24 de março de 2023, 120 dias. Agora parece que enraizou. Ainda não ficou bom o enraizamento, poderia ter deixado por mais tempo ligada à mãe. Vamos ver essa planta. Foi um pouco melhor. Deixei as plantas em meia sombra por 10 dias para aclimatação. 5 de abril de 2023, 132 dias. A sexta e última brotação. Adicionei o solo ao redor da planta para o enraizamento. 6 de maio de 2023, 163 dias. Promovendo a boa drenagem do vaso. 20 de maio de 2023, 177 dias. Com uma planta consegui 6 filhotes com elevado vigor. Essas plantas estão bem enraizadas, poderiam ser transplantadas no campo. 9 de julho de 2023, 227 dias. As plantas estão muito grandes, fiz uma adubação química. O formulado é o NPK 10-10-10, usei uma colher de chá. O efeito do adubo químico é muito rápido, as folhas ficaram bem verdes. 20 de julho de 2023, 238 dias. 7 de setembro de 2023, 287 dias. Vou plantar no campo. Escolhi inicialmente as 3 primeiras plantas, pois estão bem enraizadas. Estou removendo todas as folhas da bananeira, pois é pelas folhas que a planta transpira mais de 90% da água. Nesse local, só vou conseguir irrigar as plantas uma vez no momento do plantio. Por isso que foi necessário a remoção de todas as folhas, para que ocorra a aclimatação no campo.
Essas plantas estão bem enraizadas. Esse solo não estava compactado, por isso que a cova não foi profunda. A compactação ao redor do solo adicionado se faz necessária para que ocorra a remoção de todos os bolsões de ar, possibilitando o movimento de água do solo em direção à bananeira. Irriguei 5 litros em cada bananeira, uma única vez, no plantio. Em outro dia, plantei o restante das mudas. 24 de setembro de 2023, 304 dias. Nessa época é um período de seca, portanto, se faz necessária a remoção das folhas. As 3 plantas darão sequência na linha de plantio. A compactação é só com o peso do corpo. Essas são as 3 primeiras bananeiras plantadas. A emissão das folhas sinalizam que houve o pegamento da bananeira. 10 de dezembro de 2023, 1 ano e 16 dias. Se passaram 94 dias do plantio das primeiras 3 bananeiras. Esse capim está atrapalhando o desenvolvimento da bananeira. O papelão vai ajudar a matar o capim ao redor da bananeira. Para durar mais tempo, adicionei várias camadas de papelão. Pode-se adicionar na região do coroamento o capim que foi roçado. Isso vai ajudar mais ainda a manter a saia da bananeira sem o mato. – 16 de junho de 2024, 570 dias. A última filmagem, 1 ano e 205 dias. Se passaram 283 dias após o plantio das primeiras bananeiras. Essas plantas apresentam mais de 1,5 metros de altura. Esse mês não choveu muito, por isso que as bananeiras estão perdendo muitas folhas. Olha que espetáculo, já estão emitindo novos rebentos. Final do ano provavelmente produzirá os primeiros cachos de banana. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!